Primeiro, acho que uma grande confusão é, nós temos que distinguir, primeiro, fatos de interpretações. Se os Estados Unidos interviram, por exemplo, no golpe militar, é fato ou não. Isso é comprovado ou não. E até agora, o que se fala nas escolas é que é comprovado ou se deixa entender que é comprovado. Quando assim não é. Não há nenhuma documentação que prove. Não há comprovação. Exatamente, não há comprovação. Aí é especulação. Sim. Tem suspeita, etc., como tem suspeita sobre qualquer coisa. Isso é a mesma turma que depois reclama das teorias do complô, da conspiração. Sim. Né? Até agora não há comprovação. Segundo, o que eu acho que é importante dividir é verdade que todos os países, todas as potências se comportam mais ou menos mal, quem mais, quem menos, claro. Mas aí nós temos que distinguir entre o que as potências, como se comportam as grandes potências e quais são as características típicas dos Estados Unidos. O que quero dizer? Que muitos dos erros, dos males, das coisas péssimas dos Estados Unidos pertencem a qualquer superpotência. Sim. Pertenceram aos Estados Unidos, pertenceram à Espanha, pertenceram à França, à Bélgica, à Itália, à Alemanha, à Rússia, à China e pertencerão eventualmente à China num eventual cenário futuro. Ou seja, quem está pensando que derrotando os Estados Unidos e colocando a China no lugar vão se dar muito melhor, estão muito enganados. Porque aqueles comportamentos negativos são de qualquer superpotência que se aproveita. O inebriante é poder absoluto. Exatamente. Que é também outra realidade. Exato. Então, essas características feias, mas não são acreditáveis dos Estados Unidos em si, são de qualquer superpotência. Aí agora vamos ver quais são as características típicas dos Estados Unidos, em comparação a outras grandes superpotências da história. Aí sim, realmente, os Estados Unidos, com todos os defeitos que tem, e sendo uma grande potência que intervém, faz guerras ilegais, às vezes injustas, etc., ao redor do mundo, mas entre todas as grandes potências da história do planeta, de longe a menos pior. É aquela que, ao mesmo tempo, dentro das próprias fronteiras, um cidadão goza da maior liberdade já vivida na história da humanidade. Não é plena, tem casos absurdos, Abu Dhabi, as torturas, Snowden, etc. e tal, mas nunca antes na história uma superpotência foi tão pouco ruim quanto os Estados Unidos. Então, particularmente se você observar os aspectos internos. Exatamente. Então, assim, as características mais típicas são essas. Sim. Então, muito me espanta um eventual futuro. Roger Scruton, um grande pensador, falava: se você critica muito os Estados Unidos, tente fazer o seguinte experimento mental. Tire os Estados Unidos da equação. Elimine um momento os Estados Unidos. E vai ver o que sobra. Não sobra, de novo, as fadas, o arco-íris, o unicórnio, soberania nacional, cada um no seu quadrado, ninguém interfere em ninguém. Vai sobrar China, Islã, etc. Não sei. União Soviética. Se é exatamente um cenário menos pior que o atual. Diria que não. Até porque, por uma necessidade de prevalência hegemônica, um deles vai emergir. Não há vácuo de poder. Não há vácuo de poder. Então é o menos pior. Sim. Aí eu posso falar, eventualmente, alguma coisa sobre isso, para terminar, desculpa aí. Eu tô Sobre, adorando por exemplo, você, fica à vontade. O caso, eu sou italiano, porque alguém fala, não, mas é inevitável, porque aqui os Estados Unidos interviram, trataram sempre a América Latina como o próprio quintal, etc. e tal. Não é verdade. Objetivo. Isso é objetivamente errado. Vou demonstrar por quê, matematicamente. Porque os Estados Unidos fizeram tudo isso também em outros lugares do planeta, não só no Brasil, não só na América Latina. A Itália está cheia de bases militares americanas. Militares. Não Alcântara emprestada para fazer pesquisa científica, etc. Tal. Militares. Na minha cidade, tem uma base militar americana. Que é território americano. Exato. Agora, veja, e não só na minha cidade. Sim. Várias na Itália. Número de pessoas que na Itália reclamam disso. 0. Assim, não é exatamente 0. Né? 0, alguma coisa. 4 gatos pingados, adolescentes, extremistas, idiotas, malucos, sem nem ser considerados por ninguém. 4 gatos pingados. Ok? Por quê? Então, assim, há muita mais interferência que aqui, inclusive, talvez. Mas porque há um entendimento oposto. Ao ponto que nós, uma das maiores festas nacionais da Itália, é o 25 de abril, que é a festa de liberação do nazifascismo, quando os americanos, os aliados, americanos, ingleses, etc., nos liberaram do eixo nazifascista. Então interviram, bombardearam, destruíram, mataram, etc., inclusive os militares italianos. E nós celebramos isso hoje e agradecemos. Um dos rituais é ir no cemitério onde são sepultados em Roma os militares americanos que deram a própria vida para salvar pessoas de um outro país desconhecido. Nós celebramos isso.
Por quê? Porque somos conscientes do fato que não é o ideal é soberania nacional. Mas, naquele contexto, ou era isso ou era nazifascismo. No pós-guerra, na Guerra Fria, ou era isso ou era comunismo. Além da Itália, além da Cortina de Ferro, tinha Tito e Stalin. Tito na Iugoslávia e Stalin. Aí na Rússia. Então, se não fosse por essas bases militares, pelo apoio americano, etc., era Tito e Stalin. Vale lembrar que, por exemplo, os gerentes do Partido Comunista Italiano, durante a Guerra Fria, nos casos nos quais a União Soviética mandou os tanques para tratorar indivíduos, pessoas livres na Tchecoslováquia e na Hungria, matando, reprimindo, tipo Praça Tiananmen, os gerentes do Partido Comunista Italiano aplaudiram, defenderam os tanques na rua para matar civis protestando. Então, se não fosse Estados Unidos, era isso. Então há um entendimento muito claro que isso é o menos pior. Então, não necessariamente, o que eu quero dizer? Não necessariamente porque os Estados Unidos interviram justifica uma doença mental infantil, do anti-americanismo infantil, que é tanto inteligente quanto o americanismo. É tão burro quanto. Exato. É tão burro quanto a cegueira pelo projeto americano, a cópia exata do modelo americano para o seu próprio país, é tão burra quanto o anti-americanismo. Sem maniqueísmo e simplismo. Os Estados Unidos têm todos os problemas que tem, o Ocidente cheio de problemas também, mas de longe são o maior experimento de liberdade, direitos humanos, poder do povo já testado na história da humanidade.